Hoje vamos analisar os eventos que ocorreram na Pensilvânia em 2017. Alina Shaykheth tinha 20 anos e era estudante da Universidade de Pittsburgh. Na manhã de 8 de outubro de 2017, ela parou de responder a ligações e mensagens de texto. Ela tinha planos de encontrar seus pais naquele dia, mas como eles não conseguiram contatá-la, ficaram preocupados. Sua mãe e seu pai foram até a casa dela para ver o que estava acontecendo, e o que encontraram lá mudaria suas vidas para sempre. Alina nasceu em Ivanovo, na Rússia. Quando ela tinha 3 anos, sua família se mudou para os Estados Unidos. Desde pequena era evidente que ela era incrivelmente talentosa. Ela adorava cantar, dançar e atuar, e quando se apresentava, as pessoas sentiam isso. Sua energia, confiança e amor pelo palco se destacavam. Sua paixão pelas artes cênicas começou cedo. Com apenas 4 anos de idade, Alina começou a treinar na Escola Europeia de Ginástica Rítmica. Aos 5 anos, ela já se apresentava em competições fora do estado, realizando rotina solo. No ensino fundamental, treinou na escola de dança de Tammy Lee, onde frequentemente conseguia papéis principais em apresentações de dança acrobática. Alina aprendia novos estilos e técnicas rapidamente, mais rápido do que a maioria das crianças da sua idade. Por isso, muitas vezes era colocada com bailarinas mais velhas e experientes. Na 5ª série, ingressou no estúdio de dança Broadway de Karen Prunzik, onde se tornou habilidosa em diversos estilos, incluindo hip-hop, sapateado e balé. Honrando suas raízes russas, chegou a ser a primeira bailarina do estúdio. Ela competiu em eventos como On Stage New York e Axis Broadway, ganhando vários prêmios por suas apresentações. Ao longo dos anos, Alina também se apresentou em muitos eventos locais em Pittsburgh, incluindo Light Up Night, os desfiles de Natal da Macy's e shows em Robinson Township, Kennywood e Idlewild Park. A dança não apenas aprimorou suas habilidades, mas também sua autoconfiança. Por meio disso, Alina descobriu outro dom, o canto. Seja no palco ou cantando em casa com a família, sua voz frequentemente emocionava as pessoas até as lágrimas. Ela tinha uma capacidade natural de se conectar emocionalmente através da música. Mas quando Alina tinha 14 anos, tudo mudou. Durante uma aula de balé, ela sofreu uma grave lesão no joelho que exigiu uma cirurgia complexa. Após meses de fisioterapia, ela recebeu a notícia que nenhuma jovem bailarina jamais quer ouvir. Ela nunca mais seria capaz de dançar competitivamente, nem mesmo por lazer. Mesmo após um revés tão grande, Alina não estava pronta para desistir dos palcos. Ela estava determinada a encontrar outro caminho a seguir. Durante o ensino médio na Montour High School, ela se envolveu com teatro musical, o que lhe permitiu manter-se conectada com segurança ao seu amor pela dança. Através do teatro, Alina descobriu uma nova forma de se apresentar. Ela retornou aos palcos como uma talentosa atriz, dançarina, vocalista e até mesmo uma comediante nata. O público sentia sua energia e calor a cada apresentação. Ela estrelou diversos musicais e peças teatrais, recebendo muitos aplausos e deixando as pessoas sorrindo, e às vezes até com lágrimas nos olhos. Alina também fez parte do coral Montour e se apresentou em eventos por toda a cidade. Independentemente do local, ela tinha o dom de iluminar o ambiente e contagiar a todos com alegria. Embora a lesão a tenha impedido de seguir carreira como dançarina profissional, essa experiência mudou seu foco, e não sua motivação. O tratamento a inspirou a seguir uma carreira na área médica. Ela queria ajudar pessoas que, como ela, haviam sofrido lesões que ameaçavam seus sonhos. Alina decidiu que queria se tornar doutora em fisioterapia. Ela era especialmente próxima de seus pais, e esse laço transparecia nas mensagens que compartilhava publicamente. Em uma publicação do Dia dos Pais de 2015, ela escreveu para o pai: "Feliz Dia dos Pais para o melhor pai do mundo.
Obrigada por estar sempre presente e me apoiar, não importa o que aconteça. Eu não conseguiria passar um dia sequer sem você. Eu te amo muito, pai. Naquele mesmo ano, ela postou uma mensagem de aniversário para sua mãe. Feliz aniversário para minha linda mãe. Mal posso esperar por mais um ano de incontáveis risadas e mais lembranças. Você é minha melhor amiga e eu te amo com todo o meu coração. Alina se formou na Montour High School em 2015 e passou os 2 primeiros anos da faculdade na Universidade de Pittsburgh, em Greensburg. Durante esse período, ela morou na residência estudantil voltada para aventuras ao ar livre e serviço comunitário. No semestre da manhã de 2017, tornou-se vice-presidente do grupo. Ela adorava fazer parte de uma organização que se dedicava a ajudar animais e crianças. E mais uma vez, a gentileza e a atenção de Alina causaram um impacto real nas pessoas ao seu redor. Mais tarde, Alina se transferiu para o campus de Oakland da Universidade de Pittsburgh. Ela mudou para um apartamento com amigos e estava pronta para se dedicar totalmente ao seu objetivo de se tornar doutora em fisioterapia. Mas em 8 de outubro de 2017, a vida de Alina foi interrompida em um ato trágico e sem sentido. Ela tinha apenas 20 anos. Alina morava na casa com vários outros estudantes da Universidade de Pittsburgh. Um dos colegas de quarto dela, Zach Brander, contou mais tarde sobre a última noite em que a viu viva. Zach tinha acabado de chegar em casa depois de um turno noturno no trabalho. Por volta da meia-noite, ele e Alina gravaram um vídeo juntos pelo Snapchat, brincando sobre como outros estudantes estavam postando selfies da noite anterior, já que era sábado. Foi um momento pequeno e descontraído. Quando os repórteres perguntaram a Zach sobre aquela noite, ele disse: "Todos nós demos boa noite e dissemos, eu te amo, como fazíamos todas as noites." Depois, ela subiu para dormir. Poucos minutos depois, ela enviou a foto que acabaram de tirar. Essa foi a última mensagem que ele recebeu dela. Na manhã seguinte, ela já havia ido embora. Pouco mais de 8 horas depois, os pais de Alina, Ellie e Ian, chegaram à casa para buscá-la. Eles iriam ao parque juntos para um evento beneficente de combate ao câncer de mama. Zach explicou o que aconteceu quando chegaram lá. Ele disse que sua mãe chegou por volta das 8h45. Ela tocou a bancada e perguntou se Alina estava acordada, pois ela não estava atendendo às ligações. Ela sugeriu que subissem para acordá-la. A princípio, Zach achou que Alina simplesmente tivesse perdido a hora. Seu pai ainda estava lá fora no carro com o cachorro. Ellie e Zach subiram as escadas e começaram a bater na porta do quarto de Alina. Não houve resposta. As batidas continuaram por vários minutos, tornando-se mais altas e frenéticas. Zach disse que dava para perceber que algo estava errado, aquilo não era normal. O cachorro latia sem parar. Foi então que Ellie chamou Ian. Ele entrou e arrombou a porta. Zach disse que estava no meio da escada quando ouviu gritos. Os pais de Alina estavam gritando a plenos pulmões, dizendo que sua filha estava morta. Eles começaram a falar em russo e foi uma confusão. Zach disse que era insuportável ouvir. Ele correu para cima e olhou para dentro da sala, mas só conseguiu ficar ali por alguns segundos. Mais tarde ele descreveu o que viu. Alina estava deitada na cama com os braços estendidos. Um lado de seu rosto estava gravemente ferido, a ponto de ser difícil reconhecê-la. Havia sangue na cama e no chão embaixo dela. Zach disse que não existem palavras que realmente descrevam o que foi aquele momento. Logo depois, sirenes de emergência puderam ser ouvidas do lado de fora enquanto os socorristas chegavam à casa. Quando a ambulância chegou à casa, os médicos entraram correndo. A mãe de Alina, visivelmente aterrorizada, os recebeu na porta. Com as mãos trêmulas e lágrimas nos olhos, ela os conduziu até o quarto onde sua filha estava deitada no chão. Os médicos nada puderam fazer. Alina foi declarada morta no local. Pouco depois, a polícia isolou a casa como cena de crime. O chefe de polícia, Scott Schubert, se dirigiu ao público mais tarde naquele dia. Ele afirmou que os investigadores não acreditavam que o assassinato tenha sido um ato aleatório e que não havia nenhuma ameaça contínua aos moradores de Oakland ou às comunidades universitárias vizinhas.
Ele também explicou que a polícia estava limitando as informações divulgadas publicamente, dizendo que revelar certos detalhes prematuramente poderia prejudicar a investigação. Schubert encorajou qualquer pessoa com informações a entrar em contato com a polícia e falar com um detetive da Divisão de Crimes Violentos, enfatizando que a investigação ainda estava em andamento. O legista posteriormente determinou que a morte de Alina foi um homicídio. A causa da morte foi listada como traumatismo craniano por objeto cortopunçante. A essa altura, a polícia já tinha um suspeito. Os investigadores acreditavam que o ex-namorado de Alina, Matthew Darby, de 21 anos, era o responsável. Alina conheceu Darby quando estudava na Universidade de Pittsburgh, em Greensburg. Ele jogou basquete lá durante a temporada de 2015 e 2016, quando cursava o segundo ano. Depois que Alina se transferiu para o campus de Oakland da Universidade de Pittsburgh, o relacionamento terminou. Em 20 de setembro, Alina denunciou Darby por invasão de domicílio. Em seu depoimento, ela escreveu que ele subiu por uma calha no lado da casa e entrou por uma janela do segundo andar. Ela explicou que ele fez isso depois que ela terminou o relacionamento e parou de atender suas ligações. No mesmo relatório, Alina descreveu incidentes anteriores de abuso. Ela escreveu sobre agressões físicas, empurrões, abuso emocional, ciúme e comportamento controlador. Seu pai, Ian Sackett, disse mais tarde que ele e sua esposa, Ellie, tinham ido ao tribunal com a filha apenas uma semana antes para ajudá-la a obter uma ordem de proteção de abuso. Ele disse que nas semanas que antecederam sua morte, Alina contou que estava tentando cortar todo o contato com Darby. Ela bloqueou o número dele e o removeu das redes sociais. Ian disse que já havia ouvido falar de Darby, mas nunca o tinha conhecido pessoalmente. No processo criminal relacionado ao arrombamento, Darby foi preso e posteriormente liberado sob fiança de $10.000 em 26 de setembro, mesmo dia em que foi detido sobre a acusação de invasão de propriedade. Em uma entrevista, o colega de quarto de Alina, Zach, falou abertamente sobre o quanto estava preocupado com o relacionamento dela com Matthew Darby. Ele disse que foi por volta da metade do segundo ano da faculdade que percebeu a gravidade da situação. Foi quando comecei a descobrir que ele era abusivo, disse ele. Zach explicou. Nos 3 anos em que os conheci, houve muitas brigas. Ele fez questão de acrescentar. Não estou dizendo isso só porque ela era minha melhor amiga. Alina era incrivelmente leal a ele. Ela nunca o traiu. Ele que o traiu. Zach descreveu um incidente que aconteceu apenas um mês antes da morte de Alina. Darby ficou do lado de fora da casa deles, gritando pela janela. Isso durou mais de 20 minutos, disse Zach. Darby continuava acusando Alina de estar traindo ele com outro cara. A gente conseguia ouvir o Matthew gritando com ela do lado de fora da minha janela, no primeiro andar, explicou Zach. Ela não fez nada. O cara de quem ele a acusava de estar morava na Carolina do Norte. Tudo o que ela repetia era: Matthew, por favor, pare, pare. Ele estava completamente fora de controle. Zach disse que momentos como aquele não eram raros. Essa foi uma das muitas vezes em que ele simplesmente surtava sem motivo aparente, disse ele. Podíamos estar comendo pizza, tudo estava bem, e de repente ele se voltava contra ela. Ele perdia a cabeça por qualquer coisinha. Segundo Zach, o comportamento controlador de Darby se estendia a todas as áreas de vida de Alina, inclusive as suas redes sociais. Se ela curtisse a foto de um rapaz no Instagram, ele descurtia a publicação porque tinha as senhas dela, disse Zach. Isso aconteceu antes do término do relacionamento. Após o término do relacionamento, Alina mudou todas as suas senhas. Zach também disse que Darby tentava controlar a forma como Alina se vestia. Ele não a deixava usar nada que considerasse muito revelador, afirmou. Ele era extremamente controlador. As ligações e mensagens constantes eram outro problema. Zach disse que Darby ligava para ela mais de 20 vezes seguidas. Se ela não atendesse, ele continuava ligando, não parava. Depois do término, Alina bloqueou o número dele. Segundo a polícia, foi depois do término do relacionamento que Darby invadiu a casa deles em 20 de setembro. Zach se lembrava claramente. Por volta das 0h30 daquela noite, ele ouviu vidros quebrando do lado de fora. A princípio, ele pensou que fosse apenas uma garrafa de uma festa próxima, então mandou uma mensagem para o grupo da casa e tentou ignorar. Então, ouviu alguém cair. Momentos depois, ouviu um grito vindo do andar de cima. Era a Alina. Ela estava gritando por socorro porque Matthew Darby estava em seu quarto.
Naquele momento, não sabíamos quais eram as intenções dele. Zack disse: olhando para trás agora, achamos que foi uma tentativa frustrada de matá-la. Zack e os outros conseguiram tirar Darby do quarto. A polícia chegou logo depois e o prendeu. Zack disse que Alina estava abalada. Ela estava com medo, disse ele. Dava para perceber que ela não se sentia nada segura. A polícia analisou posteriormente o histórico de chamadas do celular de Alina, que havia desaparecido do apartamento quando ela foi encontrada. Os registros mostraram que entre 4h15 e 4h55 da manhã de domingo, Alina recebeu 5 ligações não atendidas. Todas as ligações vieram de um número posteriormente identificado como sendo de Matthew Darby. De acordo com a denúncia criminal, o último rastreamento do celular de Alina ocorreu perto de Irwin, no cruzamento da Interestadual 76 com a Rota 30. Os investigadores descobriram que Darby foi buscado às 4h21 por um veículo de uma empresa de transporte por aplicativo. O motorista disse à polícia que levou Darby até a região da Rua Semple com a Rua Ward, em Oakland, perto de onde Alina morava. O motorista disse que Darby deixou o carro e pediu que esperasse 10 minutos. Passaram-se 10 minutos e Darby pediu que esperasse mais 10 minutos. Cerca de 5 minutos depois, o motorista recebeu outra ligação pedindo que esperasse mais 10 minutos. Nesse momento, o motorista disse à polícia que não podia esperar mais e deixou o local. Posteriormente, a polícia analisou imagens de câmeras de segurança próximas. Os investigadores afirmaram que o vídeo mostrava Darby jogando objetos em um bueire perto da Rua Semple, próximo à residência de Alina. O detetive de homicídios da polícia de Pittsburgh, Edward Furlato, disse que os policiais revistaram a grade do esgoto e encontraram 2 facas e um martelo. Um dos objetos parecia ter cabelo e pele grudados. Com base nas evidências coletadas, a polícia obteve um mandado de prisão para Darby. Ele foi acusado de homicídio doloso, arrombamento, furto e porte de instrumento de crime. Poucos dias depois da morte de Alina, Darby foi localizado em Myrtle Beach, Carolina do Sul. De acordo com a polícia de Myrtle Beach, os agentes atenderam a uma denúncia de um cidadão preocupado que relatou ter visto um homem mexendo em uma janela de uma residência. Quando os policiais chegaram, encontraram um homem que correspondia à descrição. Após uma investigação mais aprofundada, determinaram que o suspeito era Matthew Darby. Em Carolina do Sul, Darby foi acusado de fornecer informações falsas à polícia e de vadiagem. Cada uma dessas acusações acarretava uma possível multa e até 30 dias de prisão. Durante uma audiência judicial, o juiz negou a fiança, alegando que Darby apresentava risco de fuga devido a um mandado de prisão pendente de homicídio na Pensilvânia. O juiz explicou que Darby tinha o direito a uma audiência de extradição, ou poderia renunciar a esse direito. Darby respondeu pedindo um advogado. Ele também solicitou um advogado quando foi questionado sobre sua declaração de culpa ou inocência em relação às acusações na Carolina do Sul. Os amigos de Alina, muitos deles estudantes da Universidade de Pittsburgh, lotaram o tribunal junto com sua família. Várias pessoas carregavam cartazes conscientizando sobre a violência doméstica, assim como cartazes em suporte ao que ficou conhecido como Lei de Alina. O projeto de lei, que estava em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado na época, permitiria que juízes exigissem monitoramento eletrônico para agressores domésticos considerados de alto risco. Muitos dos amigos de Alina usavam camisetas roxas com a foto dela estampada na frente. Na imagem, estavam escritas as palavras "Nossa Princesa Russa", em russo. No verso, a mensagem dizia: "O amor não devia machucar". Durante a audiência, o juiz decidiu que todas as acusações contra Matthew Darby seriam levadas a júri. As acusações incluíam homicídio, fuga para evitar prisão, arrombamento, furto, invasão de propriedade e porte de instrumento de crime. Os promotores então apresentaram provas que colocavam Darby no campus da Universidade Duquesne na noite de 7 de outubro e nas primeiras horas da manhã de 8 de outubro. De acordo com os depoimentos, Darby teve uma interação com o policial Raymond Ma, da polícia da Universidade Duquesne. Darby pediu informações a Ma sobre como chegar ao Brodier Hall. Ma disse ao tribunal que câmeras de segurança registraram Darby em vários locais do campus, inclusive dentro do centro estudantil. Ma afirmou que permitiu que Darby entrasse no bridil para que pudesse carregar seu celular. Ele também observou que Darby parecia nervoso e exalava um leve odor de álcool. Uma foto apresentada pelos promotores mostrava um homem identificado como Darby em um elevador no campus aquela noite. Ele vestia uma camisa listrada com o logotipo da cerveja Miller bordado.
A polícia afirmou posteriormente que a mesma camisa foi encontrada entre os pertences de Darby quando foi preso dias depois. Os promotores argumentaram que as imagens mostravam Darby na Universidade do Kent nas horas que antecederam o assassinato de sua ex-namorada Alina Shaiket, em sua casa em Oakland. O advogado de Darby, David Schrager, contestou essa alegação, argumentando que o vídeo não mostrava Darby claramente. O depoimento em juízo também revelou que pouco depois das 4 horas da manhã, Darby usou sua conta de Uber para solicitar uma corrida. O motorista testemunhou que buscou Darby perto de Brodier Hall e o deixou em uma rua próxima à casa de Alina. Schrager argumentou que qualquer pessoa poderia estar usando a conta de Uber de Darby naquele momento. Após a morte de Alina, Darby deixou a região de Pittsburgh. A polícia o prendeu 3 dias depois em Myrtle Beach, Carolina do Sul. Os promotores também apresentaram uma fotografia tirada por detetives da Divisão de Homicídios de Pittsburgh, mostrando 2 facas recuperadas de uma grade de esgoto em Oakland. As facas foram recolhidas como evidência. Os investigadores acusaram Darby de tê-las descartado ao sair da casa de sua ex-namorada, onde, segundo a polícia, Alina foi esfaqueada e espancada até a morte. O advogado de Darby, David Schrager, afirmou não estar surpreso com a decisão do juiz, salientando que o nível de provas exigido em uma audiência preliminar é relativamente baixo. Ainda temos muito o que descobrir, disse ele. Precisamos reunir muita prova. Teremos a oportunidade de contar a nossa versão da história mais tarde. Schrager continuou a afirmar a inocência de Darby. Ele disse que não havia evidências forenses nem depoimentos diretos que ligassem Darby ao crime. O que temos é evidência circunstancial, e isso só nos leva a uma possibilidade. Os promotores, no entanto, anunciaram que buscariam a pena de morte. Eles citaram 4 fatores agravantes, incluindo o fato de Darby ser alvo de uma ordem de proteção contra abuso emitida por Alina, de ela ser testemunha de acusação contra ele e de ele ter um antecedente criminal por crimes graves envolvendo violência ou ameaça de violência. Por fim, Darby acordou se declarar culpado de homicídio em 1º grau. Em troca, os promotores retiraram a possibilidade de pena de morte. O acordo resultou em uma sentença obrigatória de prisão perpétua. Alina Shaiket foi lembrada em tribunal como uma jovem universitária brilhante e enérgica com planos para o futuro. Ela sonhava em se tornar fisioterapeuta e esperava trabalhar com crianças pequenas. Esse era o sonho dela, disse seu pai. Entre lágrimas, ele acrescentou: "Ela era a melhor pessoa do mundo. Perdi minha princesa linda. Não sei mais o que dizer." Jeanne descreveu sua filha como carinhosa, gentil e fácil de amar. Ela adorava dançar e cantar e fazia as pessoas felizes simplesmente sendo ela mesma. Ela tinha um futuro brilhante, disse ele. Falando sobre Darby, Jeanne disse que ele tirou Alina de nós de uma forma que nenhum pai deveria jamais experimentar. Ele roubou muito de nós, inclusive o nosso futuro com a nossa filha. Com a partida de Alina, ele disse: "Não haverá formatura, vestido de noiva, filhos, nem feriados em família." A mãe de Alina, Ellie Shaiket, também falou sobre a perda. "Minha filha morreu", disse ela. É uma frase muito curta, mas é forte o suficiente para chocar e paralisar cada célula do meu corpo quando tenho que dizê-la. Ela explicou que sua boca nunca deveria ter formado aquelas palavras, porque sua mente não conseguia compreendê-las completamente. Ellie também descreveu o momento em que esteve sentada ao lado da filha no tribunal semanas antes, depois que Darby foi acusada de invadir a casa de Alina. Naquela ocasião, Alina solicitou e obteve uma ordem de proteção contra abuso. Ellie disse que sua filha estava dividida. Ela tinha medo de Darby, mas ainda se importava com ele. Ela queria ajudá-lo. "Ela me disse que não queria a ordem de proteção", disse Ellie. "Ela não queria que ele fosse preso. Ela queria protegê-lo. Ela queria ajudá-lo." A mãe de Alina disse a Darby que sua filha só queria ser deixada em paz. Ela perguntou a ele se destruir a própria filha lhe trouxera alguma sensação de satisfação. Ela disse-lhe claramente que ele havia falhado. Vestido com um macacão vermelho da cadeia do condado de Allegheny, com uma camisa branca de mangas compridas por baixo, Darby só falou quando a juíza Manning se dirigiu a ele diretamente. Quando a juíza perguntou por que ele estava se declarando culpado, Darby respondeu simplesmente: "Porque sou culpado." Ele foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional, a pena obrigatória para homicídio em 1º grau. Darby também se declarou culpado de outras acusações relacionadas à morte de Alina Shaiket, incluindo arrombamento, furto, invasão de propriedade e porte de instrumento de crime. Em um caso separado, referente ao arrombamento do apartamento de Alina 2 semanas antes de seu assassinato,
Darby também se declarou culpado de invasão de propriedade. Cerca de um ano depois, com nova representação legal, Darby entrou com um pedido de revisão criminal. Seu novo advogado, Joseph Hudak, argumentou que Darby havia recebido assistência ineficaz de seu advogado anterior, Thomas Farrell. No pedido, Darby alegou que seu advogado não explicou adequadamente os riscos do caso, nem realizou uma análise completa antes de aconselhá-lo a se declarar culpado. O Ministério Público do Condado de Allegheny respondeu afirmando que as alegações de Darby provavelmente não teriam sucesso. No entanto, os promotores reconheceram que uma audiência sobre o assunto ainda poderia ser necessária. Eles enfatizaram que essa decisão não se baseava na força dos argumentos de Darby, mas sim em um precedente legal conhecido como regra da jurisdição coordenada, que geralmente impede que juízes da mesma jurisdição anulem as decisões uns dos outros. Hudak descreveu o processo como o primeiro passo para contestar a sentença de prisão perpétua de Darby. Ele afirmou acreditar que Darby havia sido mal interpretado e argumentou que, no máximo, Darby era culpado de homicídio em terceiro grau. Ele também alegou que um júri poderia considerá-lo culpado de homicídio culposo. Hudak afirmou que seu advogado anterior jamais deveria tê-lo aconselhado a se declarar culpado de homicídio em primeiro grau. Não acredito que as provas jamais justificassem a pena de morte, disse Hudak. Havia tantos atenuantes neste caso que de qualquer forma não creio que ele teria recebido a pena de morte. Darby continua a lutar contra sua condenação, apresentando vários recursos na tentativa de sair da prisão. Até agora, nenhum desses esforços teve sucesso. Ele permanece encarcerado, cumprindo pena de prisão perpétua. Alina era uma jovem excepcional. Ela irradiava calor humano, energia e bondade aonde quer que fosse. As pessoas que a conheciam diziam que ela tinha o dom de fazer os outros se sentirem vistos e valorizados. Seu sorriso iluminava qualquer ambiente, e sua risada era daquelas que cativavam a todos. Ela não apenas sobrevivia à vida, ela a vivia intensamente. Embora sua família sinta muito sua falta, os Shakett afirmam ter orgulho do legado que Alina deixou e da luz que ela trouxe ao mundo. Se você achou este caso fascinante, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Publicamos vídeos de casos criminais todas as noites. Até a próxima, fiquem seguros e vigilantes.